Obrigado por deixar a gente entrar aqui na casa de vocês. Que legal a gente ter várias casas, né? Espíritas, né? E eu começo perguntando: vocês já se questionaram por que vocês são espíritas? Por que estamos aqui? Todo mundo teria atividade para fazer, ou arrumaria uma outra atividade. Parece que é uma coisa que nós mesmos cobramos sem saber, né? Seja para que nossa semana está legal, para a gente revigorar nossas energias, e seja também que a semana está indo bem e viemos também para agradecer. E o tema que a gente veio estudar junto é sobre o Espiritismo, é o Consolador Prometido, né? A gente já se perguntou por que eu estou passando por isso, meu Deus? Quantas vezes a gente não vê? Nós mesmos às vezes nos lamentamos, às vezes não está um período bem complicado, que seja material, que seja na parte espiritual, e às vezes questionamos até Deus, né? Com isso, no início, o item 3 do capítulo 6, às vezes ficou um pouco pequeno, né? Tem essa parte: se me amares, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho vos dito. Tem um item dentro das obras, as obras básicas. Nós, como espíritas, é legal buscarmos a leitura, né, estudo, mas também tem hoje em vários portais, seja no YouTube, às vezes estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, Livro dos Médicos, Céu e Inferno, a Gênesis, e às vezes a gente não quer. Quem começa a ler dá aquele sonimbão, não vai nenhuma página, já cochila, nossa, eu tô com sono, obrigado, meu Deus, outro. Começou a prece, parou ali, né? Isso, cientificamente, é hábito, é o hábito da leitura. Então, em vez de a gente pegar um livro e falar assim: estamos encerrando o ano, quem cumpriu pelo menos 20% da promessa do começo do ano 2023? A gente vai fazer novas promessas. E essas novas promessas, pode vir, eu vou ler um livro por mês. No primeiro livro, começa a primeira parte, nossa, eu não dou conta de concentrar, me dá um sono. Pega um vídeo no YouTube, ouve. É uma forma de se instruir. Tem tanta coisa ruim na internet, mas tem tanta coisa boa também, e nós podemos filtrar isso. Então, dito isso, tem uma parte que no livro O Céu e o Inferno, que o título é O Porvir e o Nada. Alguns itens aqui, eu vou falando com vocês só me falam se realmente está parecendo com o nosso mundo ou não. De que adiantaria as afeições mais caras que temos? Por exemplo, eu tenho um rapazinho de 6 anos, um menino de 24. A gente fala que não, mas quando a gente faz, quando você tiver um filho, os filhos vão te mudar. E muda no sentido assim: eu tenho essa responsabilidade muito grande com essas crianças. Fora isso, a gente tem um amor, é incondicional mesmo. A mãe, o pai tem amores incondicionais, salvo algumas exceções, e são exceções mesmo. A maioria ama incondicionalmente os filhos.
O que acontece? Imagina tudo que vocês fizeram até hoje. Alguém chegasse aqui na frente, gente, não adiantou de nada. Todo mundo aqui vai morrer, acabou tudo. É um choque. Nós não aceitamos. Mesmo algumas pessoas ditas materialistas, no sentido bem filosófico disso, o nosso inconsciente, como filhos do Criador, eu não sei como é que é, mas é impossível que acabe tudo. Porque você começa a questionar, por que o fulano nasceu com essa dificuldade física? Por que o fulano nasceu, parece que deu tudo certo para essa outra pessoa, do nada? Como se Deus fosse injusto com todo mundo, né? Pensando nisso, ele começa abordando esse capítulo dessa forma. Imagine se tudo que a gente constrói de família, de amor, de bem, morresse, acabar com nada. E aí vem ao encontro do que é isso? Uma filosofia muito forte, que ainda se perdura em alguns pontos, que é a nihilista. Independente do nome, é uma cultura que é o seguinte: morreu, acabou tudo. Morreu, acabou tudo. Isso quer dizer o quê? Bom, vamos aproveitar ao máximo. Vamos deixar... Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho uns sentimentos bem ruins. Eu sou orgulhoso, eu sou egoísta. Eu sou isso. Mas estamos aqui para combater isso. Temos que combater isso. Essa cultura nihilista, que acabou tudo, gera algumas consequências. Egoísmo, ou seja, tudo para mim, tudo para os meus. Estou nem aí com o meu vizinho está passando dificuldade, não estou nem aí se o fulano perdeu o fulano, desencarnou. Acontece na vida de todo mundo, justificamos, mas tudo para mim. A felicidade é do mais astuto. A gente sendo certo, correto, parece que as coisas não dão certo. Aquela pessoa meio malandrona, parece que tudo dá certo para ela. Vamos ver o espertalhão, o mundo é dos espertalhões. Terceiro, solidariedade, fraternidade. Se ele tivesse a chance, ele passava a perna em mim. Então eu vou passar a perna. Quarto, para que respeitar os outros? Ninguém me respeita. Não vou respeitar mais ninguém. Quinto, imediatismo. Tudo para ontem. Temos que aproveitar a vida o máximo, que a gente vai morrer. Gente, está atual isso aí? Vocês percebem uma cultura dessa? Agora entenda o seguinte: essa cultura é promovida pelo niilismo, onde morreu, acabou. E é tão grave isso, se a gente não se comporta, se a gente não volta o nosso... Já viu aquela expressão? Ficar no prumo, voltar no prumo? Se a gente não volta esse hábito que tem da gente frequentar, mesmo que a gente está com ódio, parece que a gente vem aqui, deu uma raiva em algum setor, no trabalho, com uma pessoa, a gente volta e fala assim: opa, realmente, nossa, perdi energia demais com coisa errada. Aí você volta ao prumo. Às vezes não com a consciência muito clara, mas o nosso sentimento vai se encaixando ali. Vamos voltando à nossa paz, à nossa serenidade. Já viu aquela expressão? Nossa, hoje eu acordei, se pisar no meu carro, sai de perto. Então a gente começa a ser movido por quê? Só pelo nosso sentimento. Se eu acordo ruim, se eu acordo mal, eu sou mal o dia inteiro.
Se eu acordo bem, se eu acordo feliz, geralmente o negócio do sextou, parece que sexta-feira é um dia, nossa senhora, é sábado e domingo, segunda-feira, de novo. A gente vivendo assim, sabe aquela música? Deixa a vida me levar? A vida está levando a gente. Nós não estamos conduzindo a nossa vida. Eu acho que uma das grandes coisas importantes do Espiritismo é essa parte de associar a nossa razão ao nosso sentimento. Se pautarmos as nossas ações somente nos nossos sentimentos, vamos errar muito. Porque se nós fôssemos um anjo de candura, não estaríamos aqui. Então, eu gosto sempre de fazer a reflexão junto com vocês, é porque a gente assenta a nossa razão. Se o nosso coração não está bom naquele momento para fazer coisas boas, que a nossa razão seja ativada. Eu estou fazendo nada, eu estou fazendo certo, porque meus princípios fazem com que eu faça assim, o correto. Então a gente vai errar muito. Nesse sentido, dessa cultura que vem, existe um fato que foi narrado pelo Allan Kardec. Um jovem de 18 anos, ele foi diagnosticado com problema cardíaco, incurável na época, e o médico deu para ele de 8 dias de vida a 2 anos. Aí ele fez um comparativo. Como que seria o comportamento desse jovem na cultura nihilista? Nossa, 18 anos, tem só mais 2 anos de vida, eu vou fazer tudo que eu quiser, que eu tenho que fazer. Eu tenho que aproveitar de tudo, porque eu vou morrer mesmo, e vai acabar tudo. Então eu tenho que aproveitar tudo que o mundo tem. Essa é a visão. A segunda visão, a pessoa que entende que o Espiritismo faz parte da sua vida. Bom, eu tenho mais 2 anos de vida no máximo, então eu tenho que buscar melhorar ao máximo meus sentimentos, minha conduta, porque eu vou vir de novo. E eu espero que na próxima vez que eu venha para melhorar mais ainda. Eu já tenho um ponto de partida mais avançado do que eu cheguei hoje. Entendeu? Ele coloca muito nisso. Você já deve ter ouvido falar muita coisa do nosso sofrer. Porque a gente tem uma explicação muito nítida no Evangelho do porquê sofremos. Vocês já ouviram essa parte? Vocês lembram dessa parte? Vocês já tentaram entender no mundo de vocês, de cada um, no meu mundo, você encontra no seu mundo, por que sofremos? Então ele relata muito bem, que traz a nossa razão, que eu acho que é um dos mais interessantes, que a gente tem ela aguçada, temos para pensar o bem, pensar o mal, e sabemos se estamos pensando bem ou pensando mal, ou fazendo bem ou fazendo mal, independente do nosso sentimento. A nossa razão é aflorada. A nossa razão avançou mais que o nosso sentimento. E ele fala muito claro que existem causas anteriores e causas atuais. E ele cita: quais são as causas anteriores? Causas anteriores às aflições são coisas que não explicamos. Por exemplo, se eu nasci com uma doença congênita no meu coração, eu não causei isso. Então, o meu sofrimento físico tem logicamente uma causa anterior, que seja outra vida. Um exemplo de um agora. Vamos supor ele cita até lá, de relacionamento. Relacionamento não deu certo. Qual foi o motivo dessa união? Então não é por causa da outra vida. Não deu certo o relacionamento por causa da outra vida. Ele cita, está lá, está escrito. Ele coloca muito claro.
Qual foi o motivador dessa aliança? Desse relacionamento? Qual que é o motivador? A partir disso, você vê se faz causa do sofrimento atual da sua aflição. Foi por motivos muito mais materiais ou um sentimento inato no coração? Então ele cita, e nós, racionalmente, podemos mapear um pouco da nossa vida. Quem está mais novo, quem está mais velho, mapeia algumas coisas dos sofrimentos que passaram e a gente entende se foi causado por nós mesmos nessa ou se foi causado por outro. Mas o que é o mais interessante? Tudo que passamos é culpa nossa. Qual que é a parte legal disso? Se nós passamos por culpa nossa, nós somos responsáveis para melhorar a nossa vida futura. Se eu fizer ações melhores agora, futuramente terei melhores oportunidades de crescimento. Melhores oportunidades de crescimento que eu falo é espiritual, tá? Nesse sentido, quando a gente estava vindo aqui falar que vai ter alguns eventos para casa e tudo, quem já parou para pensar e falar assim, precisa de um voluntário para fazer isso? Quem já passou na cabeça de alguém e falou assim, nossa, mas eu sou muito ruim, eu não tenho, então é muito para mim ajudar lá, ainda eu não sou a pessoa certa ainda, eu sou uma pessoa meio ruim, eu não quero me expor, eu tenho muitas falhas ainda. Isso é mesmo. E a gente, Jesus em nenhum momento, até algumas mensagens que todos nós temos acesso, né? Seja psicografia do Chico, é muito claro que Jesus não quer santo, ele quer que nossas ações sejam santificadas. Então, se a gente tem a oportunidade de ajudar, vamos ajudar. Com a nossa razão, tá? Não olhe para o nosso sentimento, nossa, mas eu ajudo. É um começo da gente fazer, da gente melhorar. Né? Nesse sentido, existem duas formas da gente agir. Uma é por obediência, outra por resignação. E para mim isso aqui, eu acho que da proposta de tudo, do Consolador prometido, essa claridade que nos dá para a nossa razão e a nossa emoção. Resignação. Eu obedeço porque eu já estou educado a isso. A resignação vem do coração. Você pega, por exemplo, crianças. Não é correto fazer isso. Ela entende e fica resignada. Ela aceita pelo coração. A obediência, ela é motivada pela nossa razão. Eu não vou pegar esse celular, levar para casa, porque não é meu. Mas se eu quiser levar, você está aqui na minha frente. Se o meu sentimento não for nobre, eu vou levar. E isso é um roubo. Mas quem determinou quem se sobrepôs? Meu sentimento que ainda não é nobre ou a minha razão? Então, se temos a razão, que ela seja o maior alicerce do nosso hoje, e sabermos ativar o nosso dia. Porque não adianta a gente vir aqui todas as quartas-feiras, tem outros dias também, não tem? Tem outros dias? E a gente sai daqui, nossa, chegamos em casa, quase batemos a porta com o pé. Sabe aquela expressão mais grossa que parente de igreja? Em casa é o bicho pegando.
casa eu sou um ditador lá, né? Eu que mando. E a gente vê que o sentimento está aparecendo. O sentimento do egoísmo, o sentimento do orgulho, o sentimento que leva à cólera. E o orgulho, você sabe como é que que nós somos orgulhosos? Vocês sabem? Vocês se sentem um pouco orgulhosos? Um pouquinho. Cada um. Você sabe como é que a gente faz o teste? Qual que é o tamanho do nosso orgulho? Simples. Alguém aqui tem alguma pessoa que passou pela sua vida, ou está na sua vida, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, seja na sua convivência, que o santo não bate? Imagina uma pessoa que te ama. Está lá, seu esposo, sua mãe, seu pai, pessoa muito próxima a você. Vamos supor, ela vira para você e fala: "Nó, você está igualzinho fulano." Nossa Senhora, o orgulho está aí. Aí a gente sabe se a gente é orgulhoso ou não. Porque feriu o quê? Meu amor próprio. O orgulho nosso está nesse nível. Então a raiva nossa está proporcional ao tamanho do nosso orgulho. E é engraçado, às vezes nós não faz esse exercício, né? A gente acha que é como que compara eu com aquela pessoa? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso prova se nós somos orgulhosos ou não. Por isso que eu perguntei: alguém tem um pouquinho de orgulho? E como que faz para melhorar isso? Razão. Se nesse momento a sua mãe é uma pessoa muito próxima, você está igual o fulano, acabou a graça. Seu dia acabou ali. Você vai agir tudo no seu sentimento. Agora imagina essa pessoa faz isso para mim agora. Não, aí chama fulano. Não tem igual. Aí então a gente vê o tamanho do nosso orgulho, o tamanho da nossa. Quem que manda para cérebro, coração ou coração para cérebro? Não, nós dois, né? Sim. No momento, qual que está melhor para decidir? Vai. Sim. Por exemplo, você está visitando uma pessoa que você gosta muito. Seu coração já determinou. Você está ali de coração puro mesmo, para receber. Porque a maior dificuldade nossa é estar de coração puro nos lugares, com as pessoas. Geralmente estamos o quê? Armados. Qualquer lugar que a gente saia hoje, você vai, por exemplo, você vai fazer alguma coisa, vai naquele, por exemplo, aquele UAI. Você vai ficar só um tempinho. O UAI que eu falo é aquele de documentação, aí você chega lá e você sabe que não tinha que agendar. Então, aí você quer ficar bravo com a pessoa, você não tem uma regra que ela está seguindo, que é assim. Você volta. Aí você esqueceu um documento de tem que remarcar de novo. Então, naquele momento, se a gente tivesse chegado lá, feito uma prece, está em paz de coração, não, obrigado pela informação. Se a gente tiver chegado já com algum probleminha que passamos, a maioria tende a tratar a pessoa. Então, naquele momento, qual você vai usar? Se você estiver bem, você está tranquilo. Se você estiver mal, você... Não posso tratar ela mal. Você vai tratar ela bem. Isso a gente é educação. A educação se vem do hábito. O hábito da gente planejar. Quem planeja o seu dia aqui? Por exemplo, vocês vão acordar amanhã. Amanhã vocês falam assim: ó, eu vou fazer isso, eu tenho que pegar isso aqui, tenho que chegar a tal hora nesse lugar, tenho que fazer isso, fulano. Às vezes eu vou ter uma conversa com essa pessoa, nossa senhora, eu vou ali, nossa, a tarde eu vou lá, não deu certo até hoje, vai dar problema. Aí você fez um mapeamento, não fez? Você fez um mapeamento, qual será o seu comportamento na pior hipótese que pode acontecer? Sabe quem faz isso? Que tem esse tipo de hábito? São atletas de alta performance.
Quem já ouviu falar do Pelé? Esquece o Pelé nesse campo. Pensa no Pelé só como atleta. Sabe como ele se comportava naquela época? Já ouviu falar? Ele deitava no banco do vestiário, colocava uma toalha, uma camisa no rosto, ele ficava imaginando todas as jogadas que poderiam acontecer, que ele gostaria de fazer. Olhava outro time como o time jogava. Ele fazia um mapeamento mental do jogo dele, do jogo que ele ocorreu. Então, vocês concordam se a gente fizer um mapeamento no nosso dia, a gente vai estar muito preparado espiritualmente para lidar com os piores acontecimentos que possa ter. E se as coisas acontecerem sem a gente programar nada? Porque as coisas acontecem naturalmente. Vamos supor, você programa seu dia, mas vai tudo que você programou acontece no lugar. Assim, é isso que você vai programar. Você... bota aí. Eu posso deixar as coisas naturalmente acontecer. Pela vontade, acontecer naturalmente. Já falo naturalmente, porque vai. Eu falo com só um lugar hoje, mas amanhã, já acontece uma coisa que você não programou. É sua programação. Tem como a gente programar? Por exemplo, você vai programar. Hã? Você programa um dia e nem a vida. Porque você programa para vocês fazerem isso na minha vida. Está programando o seu comportamento. Não, Por exemplo. Sim, por exemplo. Amanhã, dá um exemplo aí, seu. Isso. Não deu certo pagar a conta. Sim, está programado. Como é que você vai se planejar? E se eu chegar lá e não ter a conta? Como eu estou programado? Eu vou ficar com raiva porque eu não paguei, porque não deu tempo de pagar? Aí você está se programando, olha aí. Você está programando a sua ação nos piores momentos. O que pode acontecer de pior? Você não pagar a conta. Pode acontecer de pior, mas inclusive acontece uma coisa mais urgente para ele. Nada na fé é programado. Isso. Como é que você vai reagir quanto isso? É assim que você se programa. Sim. Você não programa o seu dia somente. Você programa a sua reação frente às advergências que acontecer. Sim. 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 É isso. Aí você vai programar. Você vai programar, amanhã eu vou fazer 8 horas, vou fazer isso. O que pode acontecer de pior? Não fazer. Isso. Ou seja, você já programou o seu dia. As piores coisas que podem acontecer. Agora o problema é o seguinte: como você vai se comportar nesse momento? Isso você tem que se projetar. Você vai ficar nervosa e gritar com todo mundo? É isso que você tem que se programar. Eu me conheço, eu sei que eu vou me explodir. Então, se acontecer isso, pode acontecer, eu não posso me explodir, porque pode acontecer. Então, você já pré-avalia o que pode acontecer de pior. Isso é o programar. Eu não estou falando que seremos sempre melhores assim, mas a gente antecipa tudo. Sim, mas a gente antecipa a nossa reação, não o que vai acontecer no mundo. Ninguém tem controle. Nós não temos controle do que vai acontecer no dia, mas nós temos controle de como a gente vai se comportar no acontecimento. E a gente não pode justificar nem Deus, nem ninguém, que eu estourei porque aconteceu isso. Você estourou porque você quis estourar. Né? Isso que é um exercício. É isso. Isso. Você descobre pessoas dentro de você que nem você mesmo sabia que existia. Por isso que a gente tem que sempre refletir o nosso dia e se programar. Porque senão a gente vai sempre no sentimento. É igual eu falei da cólera. A cólera é movida pelo orgulho. A reação colérica que temos, quando temos, e se já tivemos mais, está movida ao orgulho. E o orgulho está movido a quê?
ao nosso amor próprio. De às vezes nos colocarmos somos melhores que o outro, que não erramos, exigimos do outro que seja igual a gente, fazer igual a gente faz. A gente vê muito isso dentro de algumas empresas, a falta de paciência em treinar a nova pessoa. Joga e faz. Não tem essa paciência. Por que não faz? Não, porque eu faço. A pessoa não vai fazer igual eu faço. E aí, quando você compara essa pessoa, começa a ter um amor próprio. Ela começa a ser orgulhosa, orgulho ferido. E a cólera, qual que é a principal reação da cólera? O grito, a raiva, escancarada, a reação impulsiva. Tá? Quem tem muito disso, quem reage muito forte a isso, são pessoas que tiram a própria vida. Ela não tira porque acha bonitinho, ela tem uma reação intempestiva demais. É muito emocional ali envolvido. É uma reação, é um pico muito grande, é um pico de paz e de revolta enorme. Como que a gente treina isso? O nosso sentimento ou colocando a nossa razão paulatinamente, pouco a pouco, determinando as nossas ações? Isso é muito importante porque com isso, eu acho que uma das coisas que mais vem esclarecer que o Espiritismo explica claramente por que estamos aqui, para onde vamos e por que estamos aqui. Se a gente está passando por sofrimento, a gente tem como avaliar se a causa é atual ou anterior. Se a gente quer um futuro melhor, como que a gente tem que se comportar? E aí, gente, é realmente uma luta. É uma luta com nós mesmos. É uma luta para a gente superar a nossa raiva, o nosso índole. Às vezes aqui é todo mundo, a gente trata todo mundo muito bem. Por que a gente não trata todo mundo muito bem na nossa casa, dentro da casa, onde está ali, às vezes estão os conflitos difíceis de resolver, dentro do trabalho? Por que a gente não se comporta como verdadeiros espíritas, levando pelo menos um ambiente mais paz? A gente não seja mais uma munição para acender o fogo, uma faísca lá. Esse é comportamento. Então, assim, o que eu vejo muito claro no Espiritismo, que ele coloca é o seguinte: o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figura e sem alegorias. Vem trazer a consolação aos deserdados da terra e a todos que os sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores, na destinação da terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade das existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Nessa parte, quando a gente entende que a gente está passando, não foi nada ao acaso, que a gente está tentando acertar, mas a gente absorve falando assim, culpado fui eu. Um dia que a gente mais virar o dedo apontado. Sabe aquela história quando você aponta para um, vem três? Quando você aponta para uma pessoa que é culpada, vem três. Ou seja, sempre seremos nós as causas que nós estamos passando. Então, e esse comportamento nosso ativo nos disponibiliza para a gente não ser muito sentimental no momento. Porque ser sentimental no momento bom é legal demais. O problema é a gente frear os nossos impulsos no momento que a gente já consumiu ali por dentro. Sabe aquele recarregar a nosso galão da paciência? Às vezes nosso galão da paciência é uma... Sabe aquele pessoal que faz academia, que leva aquelas garrafinhas? Tem gente que tem uma garrafinha daquela, tem gente que é uma garrafinha de 5 litros, tem gente que realmente, o povo até brinca, vai morrer 5 dias aí, né? Não tiver muito. Por quê? Isso é treinamento. Senão a gente fica sempre caprichando. A gente fica naquela falsa ilusão
Nossa, eu sou verdadeiro, eu sou sincero mesmo, eu falo mesmo. Às vezes a gente falar mesmo, por mais que a gente esteja certo, a gente está mais ferindo o outro, colocando o dedo na ferida e apertando. A gente está mais sendo anticristão do que cristão. Então, esses comportamentos, eu estou falando aqui, eu não sei se vocês têm alguma, vive, faz de vez em quando, mas eu gosto muito de trazer para o mundo real. Né? Que nós temos essa oportunidade hoje, aqui na Terra. Essa oportunidade não será mais a mesma depois, teremos outras, mas não será a mesma. Então, se a gente não agir o mais rápido possível, para nós mesmos, não é para o outro julgar a gente, não é isso, esquece esse negócio de julgar o outro. Nós temos que trabalhar nós mesmos ali, ó, o nosso mundo, porque a gente tem que fortificar o nosso mundo. Né? Se a gente quer no futuro não passar o que está passando, vamos aproveitar o presente. Uma das coisas que eu falo muito é a gente sempre buscar o presente para o futuro, senão a gente sempre fica julgando o passado. Muita gente quer buscar as causas só no passado. Ah, porque na outra vida eu fui rei. Foi. Que seja, não é mais. Não somos mais essas pessoas. Se você não quer. Dá um exemplo para você. Entendi. Eu te dar um exemplo. Existe na área de. A gente às vezes não traça muitas metas próximas. Né? O que é nossas metas próximas? Ó, meu compromisso é vir aqui na casa uma vez por mês durante o ano de 2020, uma vez por semana, no ano de 2024. É minha meta. É minha meta, minha razão. Porque senão eu só vou vir aqui quando eu estou bem, e se eu fizer alguma coisa de errado, eu não vou vir porque eu tenho vergonha, porque eu parecer lá e não dou conta. A meta é essa. Uma vez por semana, durante o ano de 2024 inteiro. Ponto. Ah, mas, nossa, essa semana não vai dar. Eu programei para ser lá no quarto e não vai dar essa semana. Aí eu faço a pergunta: se você tiver uma pessoa muito cara, se ama muito, ele tem uma doença terminal, mas aqui, ó, aqui tem um tubinho, que é o remédio, falar assim, ó, se você vier toda semana, durante o ano 2024, dia 31 de dezembro, esse tubinho, você vai colocar na boca do seu filho, vai salvar ele não vai morrer. Me fala quem não vai cumprir essa meta. Já não é mais querer, é desejar ser assim. Então, na hora que você fala que não quer mais você realmente não entende que não quer, mas o desejo não está acima disso. É você. É você, senão você vai justificar que é sempre por causa de uma outra causa. É isso que eu falei. Quando a gente tem uma meta muito clara e a gente teria um querer todo mundo quer. Mas quem quer pagar o preço? Porque muita gente acha que pagar o preço é ruim. Cara, pagar o preço é você sendo compromissado com você mesmo. Ó, eu combinei comigo. Se está difícil, combina com outras pessoas. Vamos fazer o seguinte: toda quarta-feira a gente vai lá. Não tem, mas o aniversário, o fulano vem, vamos ligar para ele, vai marcar no outro dia. A gente vai vir. É isso que eu falei, quando a gente coloca uma coisa desse nível, o nosso querer muda para desejo e fala assim: pode acontecer o que for acontecer. A pessoa vem arrastada, mas ela chega. Por quê? O fruto está lá. Só que sabe qual é o nosso fruto depois disso? É a gente depois chegar lá de lá e perguntar: e aí? Como que foi?
Você já leu o livro do André Luiz? Alguém já viu o filme, Nosso Lar? Tem outro livro que é Memórias de um Suicida, alguém já viu? Já leu? Existe um momento do lado de lá que somos expostos. E é relatado isso, que mostra a nossa posição, passa um filme para todos, o que fez, o que agimos, por que agimos assim. Sabe aquela, eu fico pensando, sabe aquele negócio de ser igual avestruz? Que esconder, aí está a nossa alma. No mundo espiritual é isso, gente. No mundo espiritual está a alma. O André Luiz tem um choque quando vê o pai dele. O pai dele para ele era um herói. Uma pessoa que estava na zona do Brasil. Ele fazia algumas ações, algumas atitudes escondidas da família. Então, ele tinha uma posição social, que era aquela pessoa, mas no mundo, quando chegou do lado de lá, é o que a gente é. Então é melhor a gente ser o que é, lutando, sendo transparente, de coração puro. Coração puro, quando eu falo, não é a gente ser anjo de candura, mas a gente está mais aberto que isso na defensiva, independente de quem é outra pessoa. A gente vai conversar diferente, a gente vai ser uma pessoa diferente. Então, o que eu vejo que o Espiritismo mais promove isso para a gente é isso, é discutindo esse mundo que às vezes vai para o céu, ou vai para o inferno, e discutindo, não, você é você, se você se melhorar, é melhor. Se você não se melhorar, você vai se apresentar para todo mundo como você é. Então, sigamos a nossa vida hoje, buscando melhorar, mas que chegamos do lado de lá, tem uma frase muito bonita, que é do apóstolo Paulo, que fala que combater um bom combate. E combater um bom combate, gente, é conosco mesmo. Tudo que estamos passando é consequência nossa. Então que passamos esse sofrer, a gente entender o sofrer, porque muita gente fala também que espírita gosta de sofrer. Não é gostar do sofrer, é entender por que sofre, é se resignar porque sofre, é ser obediente aos princípios porque sofre. Não é amar sofrer. Quem que ama sofrer? Ninguém ama sofrer. Mas na hora que a gente entra sabendo que vamos estar perdendo ali porque é consequência nossa, é escolha nossa. Simples. Tenta jogar uma dama com uma criança de 2 anos, com um sobrinho, com uma filha, com um filho. Eu vou deixar ele ganhar. Ou seja, sabendo que estamos perdendo, estamos resignados com aquilo, mas a gente está em paz com a alma, porque a gente vai ver um sorriso do outro lado, ele nem sabe por que ganhou. E é isso que o Espiritismo só ensina para a gente. Não é amar sofrer, mas ser resignado no sofrer. Você entender por que estamos sofrendo e por que estamos aqui. Por que estamos passando por isso. E o Espiritismo... Oi? Aceitar como uma depuração nossa que é necessária. Às vezes não tomamos remédio amargo para sarar. Crianças, eu falo de crianças porque a gente dá um remédio ruim, sai correndo, não quer tomar, mas depois que toma, melhorou, aí você viu que melhorou? Aí conta para todo mundo que tomou remédio amargo, feliz, contando feliz, porque superou aquilo. Possamos ter essa visão, chegar lá de lá feliz, porque superamos alguns obstáculos que tínhamos. Né? O Espiritismo lhe dá fé na palavra do futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma. Então acho que o Espiritismo dá essa fé, dá essa certeza da continuidade da vida. Estamos aqui por passagem, e que é breve essa passagem. Quando a gente olha o tempo já passou por nós, parece que vai passando muito rápido. Pessoas que estão próximas a gente, que amamos, daqui a algum tempo não estará mais aqui com a gente. Então tenhamos boas lembranças, lembremos dessas pessoas bem, rezando por elas, porque é uma forma de a gente se construir também, como seres eternos. Né? Então agradeço a atenção de todos, me desculpe pelo tempo aí, espero que a gente tenha contribuído no estudo. Eu sempre estudo buscando trazer
o nosso mundo real também, né, filho? Senão a gente fica muito no âmbito que está tudo bem, está tudo bom, e às vezes a gente está passando por problemas, a gente não sabe para onde sair, qual o escape que a gente tem, às vezes o coração está angustiado, está desesperado, porque as coisas não vão resolver, e vai resolver. Na hora que a gente menos, não tem mais aquilo lá, não vai suportar mais, espera mais um pouco, vai aparecer a solução. Se não está na nossa mão decidir, que a gente se comporte com mais fé, que Deus vai parar. Não sei se a gente pode ter certeza disso. Posso? Vamos fazer uma prece. Então, Senhor Jesus, Mestre querido, obrigado por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, buscando compreender um pouco mais do seu Evangelho, que possamos fazer jus ao nome de cristãos, de espíritas, que possamos, mesmo diante de nossas falhas, de nossas fraquezas, dos nossos sentimentos ainda vacilantes, que possamos sempre utilizar a nossa razão para seguirmos os seus princípios, para que possamos cada vez mais sermos obedientes e resignados, que possamos a cada dia mais buscar amparar quem está ao nosso lado, sermos pessoas mais amigas, mais compreensivas, mais sorridentes com o próximo, porque às vezes a gente não sabe a dor de quem está ao nosso lado, mas possamos ser aquele ponto de luz, por mais que a nossa luz ainda é bem opaca, mas que possamos contribuir. Que o Senhor ampare a todos aqui, as suas famílias, seus familiares, seus parentes, o ambiente de trabalho, que possamos fazer um mundo melhor, um agir melhor no nosso dia a dia. Fique conosco, hoje sempre, que assim seja.